Vamos dar continuidade às nossas aulas de filosofia. Professor Israel Xavier, Colégio Batista Moriá. Nós vamos hoje conhecer mais um filósofo do período clássico da filosofia, que é o nosso amigo Aristóteles. Ele que foi aluno de Platão e que deu grandes contribuições para a formação da metafísica clássica, bem como da filosofia clássica. Algumas considerações importantes sobre Aristóteles. Primeiro, pelo fato dele ter sido aluno de Platão e ele ter rompido filosoficamente com o seu mestre, porque Platão via uma dicotomia, uma separação entre a razão e os sentidos no processo do conhecimento. A razão era promotora do conhecimento verdadeiro, enquanto os sentidos eram promotores de um falso conhecimento, deveriam ser afastados. Para Aristóteles, nós devemos utilizar tanto a razão quanto os sentidos, desde que nós, de maneira precavida, utilizemos os conceitos corretos. Aristóteles é da área da biologia, das ciências naturais. Isso vai influenciar muito na sua filosofia. Vamos ver aqui as considerações importantes sobre Aristóteles. Pertence ao terceiro período da filosofia grega, conhecido como sistemático. É considerado o maior discípulo de Platão, embora não aceite o conceito de dualidade do real existente, proposto pelo mestre, como nós explicamos agora. Em sua teoria do conhecimento, busca compreender o que é dinâmico, ou seja, o que é acidental e passageiro, e o que é estático, o que é essencial e substancial, o que pertence à essência do ser, nos seres contingentes e sensíveis, ou seja, nos seres particulares, nas coisas propriamente ditas. Veja que os objetos eles passam a ser objetos do conhecimento para Aristóteles, diferente de Platão, que foca o seu objeto do conhecimento como sendo as ideias, os conceitos, aquilo que é abstrato e não material. Busca estabelecer como conhecimento verdadeiro o conceito de ser enquanto ser, a essência do ser, o que é. Ele também vai se opor aos sofistas, como Sócrates e Platão. E ele escreve em forma de tratado, diferente de Platão, que escreve em forma de diálogo, e de Sócrates, que nada deixou escrito. Fases da vida de Aristóteles. Primeira fase, discípulo de Platão, a fase da juventude. Segunda fase, preceptor e conselheiro de soberanos, entre eles Alexandre da Macedônia, conhecido como Grande, Alexandre o Grande. Um fato que influenciou nessa atividade do Aristóteles de ser uma espécie de tutor de Alexandre é que ambos eram da região da Macedônia. Isso fez com que Aristóteles tivesse uma proposta e um convite irrecusável que foi do pai de Alexandre, o rei Filipe II da Macedônia, que queria transformar ele ainda na juventude no maior general, no maior imperador que a Terra já teve. E ele alcançou esse propósito com a ajuda de Aristóteles, que o ensinou. Terceira fase, fundador da escola Liceu, que ficou conhecida como Peripatética, porque os seus alunos tinham aulas passeando pelos jardins e alamedas do local. Isso tem a ver com a proposta filosófica de Aristóteles, de tentar entender, buscar a essência dos objetos materiais, certo? Relembrando aquilo que a gente já disse no começo da nossa aula. A escola de Aristóteles, assim como a de Platão, é um centro superior de estudos. A diferença essencial é que o Liceu se dedicou principalmente à filosofia e às ciências naturais, enquanto que a academia se dedicou fundamentalmente à filosofia e à matemática. E isso não é por acaso, tem a ver com as propostas filosóficas. A de Aristóteles se dedicou às ciências naturais, porque ele acreditava que o conhecimento empírico faz parte do conhecimento das essências, enquanto que a de Platão se dedicou à matemática,
porque ele acredita que o conhecimento das essências só se dá através da abstração das ideias e dos conceitos. A metafísica ou filosofia primeira. Aristóteles, em sua obra Metafísica, começa com a seguinte frase: todos os homens têm o desejo de conhecer. A partir deste enunciado, Aristóteles inicia suas especulações metafísicas com o intuito de conhecer o que o ser é. Então, o papel da metafísica é conhecer a essência do ser, não suas características particulares, contingentes, mas sim aquilo que o define, a sua principal característica. A ciência teorética, a teórica contemplativa, a ciência dos primeiros princípios e das primeiras causas, ou ciência do ser enquanto ser, substância e essência, é a própria metafísica ou filosofia primeira. Portanto, a metafísica ou filosofia primeira, que em Aristóteles é ciência, possui como objeto de estudo a substância ou a essência das coisas, dos seres. É aquilo que ela deseja alcançar, é o seu objetivo, é o seu objeto de estudo. Teoria das quatro causas: causa material, causa formal, causa eficiente e causa final. Material é a matéria, aquilo do que é feito. Formal é aquilo que é ou vai ser. Causa eficiente, quem a produziu. E causa final, qual é o objetivo, por que é que ela foi feita. Essas são as quatro primeiras categorias, aliás, são os quatro primeiros conceitos que tentam, segundo Aristóteles, definir aquilo que um objeto é, chegar até a sua essência. Aqui nós temos um quadro mostrando que a causa final está ligada à causa eficiente, que está ligada à causa material, que está ligada à causa formal. Quando nós juntamos a causa material com a causa formal, chegamos até a substância, a essência do objeto que está sendo estudado. Outros dois conceitos são o conceito de ato e de potência. Ato é uma característica atual. Potência é uma característica que pode acontecer, que está ligada ao devir, ao movimento, aquilo que está por vir. Por exemplo, uma semente em ato é uma árvore? Não, ela pode ser uma árvore em potência. Em ato, ela ali é só algo que está germinado. É como se fosse uma célula que vai se reproduzir até formar um ser maior. Então, ato, característica atual, presente, potência, possibilidade de mudança. Lembrando que possibilidade de mudança não é certeza de mudança, é algo que pode acontecer e não que deve acontecer. Existe a possibilidade de acontecer a mudança, mas não a certeza. Nós temos aqui um exemplo de ato e de potência. Feto potencialmente será uma criança, potencialmente será um adolescente, potencialmente será um adulto. Aqui um pouco mais de explicações da relação entre ato e potência. Primeiro, motor imóvel. Aristóteles trabalha com o conceito de causa, ou seja, as coisas não existem por si mesmas, elas são formadas ou elas são causadas por outra. Se nós formos fazer um exercício de abstração, buscando as causas de tudo, Aristóteles aponta que isso ia levar até um problema, pois seria uma regressão ao infinito. Para superar esse problema, ele cria o conceito de primeiro motor imóvel, que é a causa de tudo que vem depois dele, mas não é causado por nada. Na filosofia medieval, São Tomás de Aquino
que vai utilizar a metafísica do Aristóteles para explicar uma série de dogmas da igreja, vai apontar que o primeiro motor imóvel é Deus, que não é causado por nada, mas causa todo o restante. Aristóteles também vai utilizar a nomenclatura de Deus, mas ele não está se referindo ao Deus religioso, ao Deus cristão, mas sim a uma inteligência organizadora e perfeita que cria e organiza a realidade. Então aqui nós temos um exemplo em que envolve a ideia do primeiro motor imóvel, também os conceitos de ato e de potência. A semente vira árvore, os olhos causam a visão, o peixe necessita nadar e o feto transformará-se em pessoa. Nós temos outros dois conceitos, que são os conceitos de substância e de acidente. Substância é uma característica essencial que faz o ser aquilo que ele é. Sem essa característica, ele deixa de existir. Acidente é uma característica contingente, limitada, particular, que não interfere na essência do ser. Por exemplo, a parede, ela é um ser que tem características substanciais e acidentais. A cor da parede é uma característica substancial ou acidental? Se a parede for branca, se ela for azul, se ela for amarela, verde, ela deixa de ser parede? Não. Então é uma característica acidental. Mas se essa parede ela tiver um buraco com 1 metro de altura e 1 metro de largura, é uma característica substancial, essencial, que foi afetada. Porque a função da parede é proteger, dividir, limitar, isolar. Essa é a diferença entre substância e acidente. Nós temos aqui a classificação das categorias para Aristóteles. Primeira categoria é a de substância, segunda categoria quantidade, terceira qualidade, quarta relação, quinta lugar, sexta tempo, sétima ação, oitava paixão, nona posição e a 10ª estado ou posse. A primeira é a única que é substancial, universal e necessária. As outras são acidentais, particulares e possíveis. Aqui mais um exemplo de característica substancial e acidental. Sócrates é filósofo. Essa característica é acidental. Poderia ser geógrafo, poderia ser qualquer outro tipo de coisa. Sócrates é gordo, também é acidental, poderia ser magro. Sócrates é homem, característica substancial. Sócrates é mortal, característica substancial. Essas características fazem ele ser aquilo que é, formam a sua essência. Sócrates é feio, poderia ser bonito, mais ou menos, é uma característica acidental. Muito obrigado, um abraço e até mais.